Agora, somos vilões por causa disso? Provavelmente somos muito mais vítimas e vamos ser mais vítimas ainda se a gente não fizer nada. Por outro lado, tem a oportunidade. Se nós temos a maior taxa de desmatamento, nós temos ainda a maior floresta do planeta. E é exatamente isso que margeia, ou que define as escolhas que vocês, como jovens, vão fazer daqui para frente. Portanto, a mudança climática nos abre um leque de combinar, alguém mencionou na questão, acho que foi o deputado Mendes Tame, na questão de ecologia e economia, de acabar com essa dicotomia. Por que não crescimento econômico num parque socioambiental, onde o seu patrimônio ambiental vale alguma coisa? Floresta continua sendo derrubada porque floresta não tem valor, em pé. Floresta boa é floresta derrubada, para você plantar soja, botar gado, enfim, uma série de outras coisas. E que aumenta o PIB do país, ninguém nega isso. Mas é a opção, o custo socioambiental disso não está medido. Portanto, o que vocês, jovens, vão escolher? Obrigada, Paulo. Eu vou passar a palavra agora para o Rubens Prazer, estudante de publicidade. Aí os deputados comentam, por favor. Aqui a gente estava discutindo, então ficou muito claro que o maior problema aqui é a vertente que existe entre a ecologia e a economia. Então eu queria saber dos deputados, parece um pouco contraditório a gente derrubar a nossa riqueza natural para acumular riquezas em bens, em capital, para depois ter que regredir, diminuindo os nossos ganhos para poder recuperar as nossas riquezas naturais? Olha, vou responder na sequência do que o Paulo Coutinho colocou muito bem. E agregar uma observação. Um economista inglês apresentou um relatório aí, o Nicholas Stern. E esse relatório, ele relacionou todos os custos dos impactos negativos do aquecimento global. E chegou a um valor. Nós precisamos gastar 1% para hoje, para evitar uma perda no PIB, 1% do PIB hoje, para evitar, dentro de 20, 30 anos, uma perda de 10% a 25% do PIB mundial. Mas não é isso o mais importante do que ele falou. É algo que passou quase despercebido e que é na linha do que o Paulo acabou de colocar com tanta propriedade. Ele disse que o aquecimento global é a maior falha de mercado da história do capitalismo mundial. O que é uma falha de mercado? O mercado falhou. A tese dos liberais, a tese de Adam Smith, da mão invisível do Adam Smith, é de que o mercado sozinho, ele vai procurando o caminho de maximizar o ganho, o lucro, utilizando os fatores de produção mais baratos e acaba produzindo da forma mais eficaz. E a produção desse jeito, sem interferência de governo, é a que melhor distribui riqueza. O aquecimento global mostra que o capitalismo não consegue internalizar os efeitos, as externalidades dos problemas ambientais, como você acaba de colocar. Eu causo um brutal estrago na natureza para amealhar um recurso racional do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de maximizar o meu resultado financeiro, mas o estrago que eu estou causando, depois eu tenho que gastar para recuperar. Por isso é que dizem que hoje nós estamos no limiar de uma nova revolução, completamente diferente das anteriores, da revolução agrícola, que começou com a irrigação e fixou os homens e mudou a forma de viver, da primeira revolução industrial, que descobriu o motor a vapor em 1760, 90 anos depois, em 1850, a segunda revolução industrial, quando inventaram o motor a combustão interna, esse que usamos até hoje para mover os veículos, e a eletricidade. Todas essas, veja que interessante, as invenções, a tecnologia, a capacidade de invenção do homem é que mudou a economia. Agora, em função de prevalecer os mecanismos de mercado, procurando o carvão que é barato, o petróleo que é altamente disponível,
nós estamos destruindo a natureza e nós precisamos chamar os cientistas, os tecnólogos, os pesquisadores, para que eles encontrem para nós formas de produzir de uma forma limpa para a gente não estragar o planeta em que nós vivemos, que é o único planeta em todo o universo onde nós podemos viver. É uma inversão total, que ou nós escolhemos, que é o verbo que o Paulo escolheu também para falar, escolhemos uma mudança de vida, mudança radical de forma de viver de uma forma sustentável, ou nós vamos dar a nossa contribuição para piorar o mundo em que nós estamos vivendo. Nós tivemos, eu queria rapidamente fazer um comentário, um complemento, nós tivemos agora recentemente uma outra revolução da informatização, e está em curso uma outra revolução, a do comportamento humano, da cabeça humana. E o aquecimento global tem um lado positivo, é verdade, Paulo? Que é o aquecimento das discussões, da reflexão sobre o nosso comportamento. E aí é onde está a profundidade das medidas. Só medida de governo, como política pública, sem ser internalizada por cada ser vivo desse planeta, seja uma autoridade, um grande empresário, ou um pescador, ou um pequeno agricultor, não terá efeito. E o grande efeito e a grande revolução é a internalização, é a compreensão por parte de todos de que o meio ambiente começa no nosso meio, na nossa vida, dentro de casa, nos nossos comportamentos. Senão não adiantará pensar em uma mudança da matriz energética, em oferta de energias sustentáveis, se nós continuamos desperdiçando energia dentro de casa. Vou pedir para o Aislan e o Rafael fazerem suas perguntas junto, porque o nosso tempo realmente já está esgotado, tá? Antes deles responderem, você passa aqui para o Rafael. Boa tarde, meus deputados. Gostaria de fazer uma pergunta. O governo Lula pretende regulamentar a mineração na Amazônia em terras indígenas. Gostaria de saber a opinião de vocês, se isso pode ser mais um fator para a destruição da floresta. Só um minutinho antes de responder. Fala, Rafael. Deputado Mendes, em relação às leis que o senhor comentou, em bases práticas, como é que está o andamento dessas leis? Tá. Bom, quanto à sua pergunta, eu não tenho a menor dúvida que é mais um brutal estímulo para desmatar. Não tenho a menor dúvida. Essa área deveria ser protegida, quase um santuário. E a segunda pergunta quanto à sua observação das leis. Olha, eu acredito que cada um de nós tem que mudar o nosso comportamento. Mas a somatória da mudança dos nossos comportamentos não é suficiente. A utilização dessa solidariedade planetária não é suficiente para resolver o problema. Nós precisamos de algo mandatório, de uma lei internacional, de uma lei que obrigue todos os países, de uma lei que realmente faça com que os países se direcionem para produzir menos CO2 e entender o aquecimento global como um problema que tem que ser enfrentado cotidianamente a nível de governo. A sustentabilidade, essas regras para definir o que é sustentável, tem que ser dadas pelo governo. Nós temos que ter um governo que lute para aproveitar essas oportunidades, como o Paulo colocou muito bem. A crise gera oportunidades. O Brasil pode ser um grande exportador de biocombustíveis, produzidos pela agricultura familiar, na área de mamona, na área de dendê, na área de pinhão manso, aproveitando sol, água, terra, gente querendo trabalhar e termos um grande ganho. Nessa nova revolução, nós temos uma chance excepcional, que será perdida se não for conduzida pelo governo. Como que o governo conduz? Com legislação, leis mandatórias, que ou direcionem o comportamento dando incentivos fiscais e taxando atividades sujas, introduzindo a lei a taxa do carbono, o carbon tax, e isentando aquilo que não produz CO2 como medidas mandatórias, obrigatórias. Mistura de biodiesel no diesel e outras leis. Tem um campo imenso para o governo atuar. Acho que as leis estão caminhando muito devagar e que nós poderíamos estar muito mais rápidos nesse objetivo. O Rodrigo Prado vai fazer a última pergunta.
Deputado Eduardo, Edson, desculpa, Edson. Gostaria de saber o que a sociedade poderia fazer juntamente com o governo para que o Brasil crie uma credibilidade com os investidores estrangeiros, para que saia do papel a parceria público-privada. Porque o Brasil não tem condições de investir sozinho em infraestrutura, porque, na minha opinião, é imprescindível.